Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à live de hoje de perguntas e respostas. Então, vamos lá. Deixa eu abrir a caixinha de perguntas aqui, que já tem algumas perguntas desde ontem. Qual fase você prensa a resina termo no palato? E você abre logo após, depois de prensar para conferir? Então, eu sempre prenso na fase fibrilar, né? Então, você faz a mistura lá, a proporção correta de pó e líquido, tampa, deixa ele tampado. Aí, quando você pegar um instrumental, né, uma espátula, e ver que ela tá puxando o fio, ela vai fazer como se fosse um fio uma teia de aranha. Essa é a fase ideal para prensagem, tá? Antes disso, ela tá muito mole, aí ela não vai ter força para expulsar toda a bolha no momento da prensagem e vai todo o ar do momento da prensagem e vai da bolha, tá? Se você prensar muito depois disso, ela já vai estar quase na fase plástica, ela vai estar com uma consistência mais firme, e aí corre o risco dela expulsar a caracterização da vestibular, tá? Então, o ponto ideal de prensagem é a fase fibrilar, onde ela começa a puxar fio. Depois que eu prenso o incolor, eu prenso primeiro com o plástico, eu deixo pelo menos uns 10 minutos para abrir e fazer o recorte. Aí eu já confiro. Às vezes até ficam umas bolinhas, tipo umas porosidades, mas ela some, tá? Em 12 horas de prensagem ela some, podem ficar tranquilos. Que não pode ter aquelas bolhas grandes, tá? Como você faz o guia cirúrgico? Eu vou falar do guia multifuncional, tá? Então, assim, todo guia multifuncional é cirúrgico, mas nem todo guia cirúrgico é multifuncional, tá? O guia multifuncional é porque ele serve para multifunções, tanto para orientar o implantodontista no momento da instalação dos implantes, quanto de osso ele vai ter que tirar, né? E tanto quanto para moldar, tá? Então, eu vou falar do guia multifuncional aqui. O guia multifuncional, eu separei alguns em fases diferentes aqui para vocês verem, tá? Então, ou eu faço uma montagem de dentes, né? Ou eu faço pela própria prótese total do paciente, mas eu vou fazer uma duplicação, eu vou fazer uma cópia dessa prótese, tá? Então, esse aqui tá sem acabamento nenhum, ó. Não, mentira. Já abri aqui um pouquinho por dentro, tá? Então, eu faço no modelo com resina autopolimerizável e faço uma muralha de silicone Zeta Labor por cima, tá? Então, eu copio a parte dos dentes com a muralha e a parte de assentamento eu deixo do próprio modelo para não ter perigo de distorção. Eu faço assim, com resina alto, coloco na panela termopneumática por uns 10 minutos a uns 40 graus. Vai sair desse jeito, tiro a rebarba, faço as aberturas, abro toda a parte lingual. Tem gente que fala assim, por que você não deixa aquela barra na lingual? Não fica mais reforçado? Como eu trabalho muito com carga imediata, essa barra na lingual atrapalha no momento da cirurgia, porque quando o dentista afasta o tecido, ele amarra embaixo da língua. Não sei se vocês já viram uma cirurgia. Então, essa barra acaba atrapalhando. Ela serve muito bem se for só para moldar uma carga tardia. Agora, nas cargas imediatas, ela pode atrapalhar, tá? Depois, eu dou o acabamento, né? Eu coloco um fio de orto na vestibular para que ela aproxime o guia da câmera. Desculpa, gente. Ó, dá para ver? Eu coloco um fio de orto na vestibular para que ela não corra o risco de quebrar durante a cirurgia. Já aconteceu, tá? Já aconteceu comigo, dentistofobia. Tava fazendo a cirurgia, precisei desgastar um pouquinho mais ali, que tava pegando no transfer, o guia quebrar no meio. Então, você imagina o estresse que é um guia quebrar no meio da cirurgia, o paciente lá, né, todo anestesiado, aberto, todo sangue para todo lado, né, aquele tem que ser rápido, né, porque para anestesia não perder o efeito, enfim, e quebrar o guia no meio, tem que parar para consertar. Então, para evitar isso, a gente faz o fio de orto, tá? Por vestibular só na inferior. Na superior eu não faço, porque no superior tem um palato para reforçar, tá? Tá assim. Estando assim, né? Ele vai para a boca, ele vai fazer a cirurgia. Aí ele vai fazer a união dos transfers, ó, com uma resina Pater, uma resina zero contração, tá? Ele faz essa união dos transfers, ele encaixa o guia em posição, com a boca fechada, o paciente com a boca fechada, ocluindo, tá? Ocluindo,
ele faz, por esses furinhos aqui, ele vai unir o transfer no guia, tá? Aí ele vai fazer 3 pontos de GC, esses pontinhos de resina, e depois, aqui embaixo, nessa meia-lua, por essa meia-lua, ele vai injetar o silicone leve, que é para moldar a mucosa. Então, fica assim no laboratório. Eu recebo isso, vaso, articulo, né? E aí depois eu tiro e posso fazer o protocolo direto pronto. Não preciso fazer toda a etapa de novo, plano de orientação, enfim, tá? Porque o opaco da barra se solta na hora da acrilização, deixando a peça toda manchada? Depende da marca do opaco que você usa ou da forma como você está aplicando, tá? Então, por muito tempo eu tive problemas com isso. A Ellen que está aqui na live, ela sabe disso, quanto a gente sofreu com opaco. A gente usava um opaco da Dentsply, isso em, sei lá, de 2006 a 2010, mais ou menos. Era muito bom, era ótimo, a gente nunca tinha problema nenhum. Saiu de linha, a gente ficou sem opaco no mercado. Começamos a usar uns outros, né? Experimentamos várias marcas, mas todos soltavam, aí ficava todo manchado, daí tinha que ficar fazendo conserto, era um caos. Aí eu descobri o opaco da Defama, né? Isso já quando eu já estava no meu laboratório, lá em 2015. Comecei a usar o opaco da Defama, que é autopolimerizável. Porém, ele demora muito para secar sozinho, tá? Então, é interessante você passar numa fonte de calor. Então, primeira coisa, a barra não pode estar brilhosa, tem que estar jateada, jato de óxido na barra para ela ter retenção mecânica. Segunda coisa, ela tem que estar extremamente limpa, não pode estar com resíduo de cera, senão o opaco não vai grudar. Lava bem com água fervendo e detergente, esfrega. Tem jato de vapor no laboratório? Passa um jato de vapor antes. Uma coisa que ajuda também na aderência do opaco é antibolha. Eu aprendi isso com um aluno meu, num curso que eu ministrei em Joinville. Ele deu essa dica do antibolha, achei fantástico, até mesmo para limpar o pincel. Então, dou uma jateada de antibolha na barra, né? Seco, e aí aplico uma camada bem fininha de opaco. Bem fina mesmo, porque se você coloca uma camada grossa, ela vai ficar seca por fora, mas por dentro ela tá úmida. Daí na hora da prensagem ela expulsa aquele opaco e vaza e mancha toda a acrilização. Então uma camada extremamente fina, não vai cobrir na primeira vez. Passa ou no fogo, na lamparina, com cuidado, não é para queimar o opaco, tá, gente? É só para aquecer, ou um secadorzinho de cabelo na temperatura quente. Uma fonte de calor. Secou, passa mais uma camada fininha, seca de novo e pronto, não tem problema, não vai soltar. Agora tem um outro opaco que eu gosto muito também, que é o fotopolimerizável, mas aí você tem que ter o forno fotopolimerizável, né? Que é o da STG. Eu gosto dele porque ele tem o rosa escuro, então é bem legal, principalmente para fazer a acrilização com a resina Diamond, né? Que ela é um pouco mais transparente, então ela acaba aparecendo bem o fundo da barra. Então, o STG, o opaco STG foto, eu indico. O alto, eu não me dei bem com ele solta, tá? Essa foi a minha experiência, pelo menos. Se for termo, tenho que fazer todo o processo de inclusão novamente? Olha, se vazar o opaco, ficar toda manchada a resina e ficar muito, aí tem que fazer todo o processo de inclusão novamente. Agora, se for só uns pontinhos, dá para você corrigir. Eu não gosto muito de fazer correção com acrílico alto. Quando tem alguns consertinhos pontuais, eu uso a resina Pala Creative, que é a resina foto, tá? Mas dá para você fazer com alto se você não tiver, mas só se for pouco. Se for muito, se estragar muito, tem que reacrilizar, tá? A técnica de assentamento passivo das barras também podem ser aplicada em protocolo cerâmico? Com certeza, pode e deve e é aplicada, tá? Ela é muito aplicada em protocolos cerâmicos, tá? Principalmente em zircônia. A zircônia, ela não aceita nenhuma desadaptação, ela não tem nenhuma flexibilidade. O metal, né, quando ele não tá 100% passivo, vocês já devem ter percebido isso no laboratório. Ele não tá 100% passivo, mas se você parafusar, ele desce, ok? Não tá ok, porque ele tá fazendo uma força para arrancar aquele implante do osso. Mas isso é outro assunto. Agora, a zircônia, ela quebra. Tá? A zircônia, se ela não tiver passiva, não adianta apertar que ela vai quebrar no meio a barra, porque ela é totalmente friável, ela é um material extremamente resistente, mas é como se fosse um comportamento de vidro, ele não tem nada de flexibilidade, tá? Então, é muito utilizada essa técnica de assentamento passivo na cerâmica. Então,
Por último de tudo, depois que fez a última queima, então assim, o Gini, então como que ele faz aqui no laboratório? Ele tem uns cilindros, né, não sei se é de latão ou se é de titânio, não sei, mas ele tem um cilindro que é uso laboratorial, que ele usa e põe para queimar esse componente, né? Então ele faz todo o trabalho nele, acho que ele cola, não sei como, com super bonder, eu acho, faz toda a aplicação ali para não perder, põe no forno para queimar, e aí o componente vai ficar todo preto, né? Mas depois ele substitui no final de tudo, ele pega o componente novo, né? E cimenta. Onde você compra suas resinas? Eu compro na Dental Paulista, em Curitiba. Compro na Dental Cremer também. A Dental Cremer, gente, tá com uma promoção, tá? Agora no mês de março, do mês do consumidor. Não sei se vocês viram. Mas eu tenho um cupom de desconto lá, tá? Então, além dos descontos que já tem normais ali do mês do consumidor, quem usar o meu cupom, que é Beatriz10, tem mais 10% de desconto, tá? Então, o link eu acho que tá ali no meu Stories. Eu vou fazer um outro Stories hoje para vocês arrastarem para cima e acessar a lista. A lista que eu escolhi ali é os materiais que eu uso aqui no dia a dia, né? São materiais que vocês sempre estão me perguntando. Tem resina, tem gesso, tem gotejador elétrico, tem várias coisas ali, tá? Como a gente usa o Palabond e o Palacil? É a Vera de Teresina. Abraço, você é uma pessoa especial. Obrigada, Vera. Muito obrigada pelo carinho. Então, o Palabond e o Palacil, né? O que é o Palabond e o que é o Palacil? São coisas bem distintas. O Palabond, né? Como o nome já diz, a gente lembra de Super Bonder, ele serve para aderir o dente na resina. Então, na hora que a gente for fazer a acrilização, o dente, quanto melhor ele for, né, quanto mais superior for a qualidade dele, mais difícil é essa aderência na resina, porque ele não tem porosidade, ele é um dente bem compacto ali, a resina. Então, é difícil essa adesão. Então, acontece, às vezes, do dente soltar, né, ter soltura de dente, ou ficar aquela linha afastada, né, o colo afasta um pouco do dente depois de um tempo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente usa o Palabond, que é um primer, né? É um líquidozinho, ó. Ele é líquido, tá? Ele não é uma cola. Ele é um líquido que a gente aplica. Eu aplico ele na hora que eu for fazer a acrilização. Então, tá tudo pronto, as resinas estão ali, os potes estão todos abertos, tá tudo certinho. Aí eu aplico no dente com uma ponta plástica, não usa aquela pontinha de ferro porque ela interfere, tá? Aplico uma camada bem fina e depois eu reaplico mais uma camada. E aí eu faço a acrilização. Então ele tem o tempo de ação de 10 minutos. Bia, eu demoro mais que 10 minutos para fazer a acrilização. Eu também demoro, tá? Aí eu reaplico. Eu passo de novo, não tem problema. Ele é muito prático. Isso aqui, nossa, isso aqui poupa tempo demais e rende muito. Porque eu não preciso ficar fazendo desgaste no dente, ficar furando o dente, ficar limpando todos os dentes para tirar aquela sujeirinha da resina, ficar aspirizando o colo. Ele faz essa função, ele vai abrir os poros dos dentes para receber essa resina e não solta de jeito nenhum. Agora, o Palacil, ele é um glaze fotopolimerizável para resina, então ele é um brilho, né? Ele é uma camada protetora, ele vai fazer uma impermeabilização na prótese. É como se fosse uma película mesmo, que a gente aplica para impermeabilizar. Tá? Então, você faz o Palacil, né? Até me perdi onde é que eu tava. Uma película, ele é um glaze fotopolimerizável para resina. Você tem que fazer o polimento, tá? Não é que, não vou nem polir, vou aplicar o Palacil. Não. Faz o polimento normal, passa as lixas, vai no torno de polimento, passa as escovas. Eu só passo as escovas pretas daí, tá? Eu não passo a escova de brilho. De novo, me ligando. Eu não passo a escova de brilho, tá? E aí eu limpo bem, lavo bem com água e sabão ali para tirar toda a gordura. E aí eu aplico o Palacil. Eu aplico o Palacil em casos assim, onde tem um pouco mais de textura, né? Para dar para dar uma camada protetora mesmo ali para não infiltrar alimento. Quando eu faço a rugosidade palatina, que é mais difícil de dar um polimento, eu também aplico, tá?
Meu Deus do céu, gente. A pessoa tá querendo muito falar comigo. Vou ter que colocar no modo avião aqui. Calma. Vamos ver se vai voltar. Voltou aqui. Ó, ela falou que tá aplicando com microbush. Pode ser com microbush, sim. O microbush é aquelas pontas descartáveis, tá? Aquelas ponteirinhas descartáveis. Beleza. Não pode aplicar com pincel, só se o pincel for de plástico. Ai, desculpa. Ó, só se essa ponteirinha for de plástico. Aquela ponteirinha metálica, quando tem essa pontinha metálica aqui, não pode, porque ela interfere na união química, tá? Então, aquele agente de união, ele é um ácido, ele vai interferir e vai soltar íons metálicos na acrilização, tá? Então, não pode. Tem que ser ponteirinha plástica ou microbush. A Michelle, eu ganhei na compra de um Palabond. Ah, legal. Nasceu em berço de ouro? Não, gente, eu não nasci em berço de ouro. A minha família é toda do interior de São Paulo, tá? Então, com 18 anos eu fui para Curitiba. Eu tinha que trabalhar, né? Eu não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida. Caí na prótese de paraquedas, nem sabia o que era prótese, não tinha ideia. Tinha uma tia que é dentista e ela falou: eu acho que você tem que fazer prótese e tal, porque você tem habilidade manual, não. Eu já contei essa história para vocês, não vou ficar me prolongando muito, senão vai a live inteira só disso, tá? Enfim, eu não sabia nada, né? O Adércio, né, que foi o meu antigo patrão lá, ele falou: deixa essa menina aí. Tipo, até ele falou depois pra mim: essa menina aí vai dar uma semana e vai querer ir embora. Eu trabalhei 6 meses de graça, né? Eu fiquei ali porque eu não sabia realmente nada. Eu tinha que aprender, eu precisava saber alguma coisa para eu poder ganhar por aquilo, né? Me dediquei um monte, eu vendia bijuteria no laboratório, a Ellen lembra, né? Eu pegava semijoias para vender, para eu ter uma fonte de renda, para eu poder me sustentar, porque ali do laboratório eu não ganhava. Depois eu comecei a ganhar R$350, né? Que dava só uma ajuda ali de custo. Comecei a fazer o curso de prótese, pedi dinheiro emprestado, né? Para pagar meu curso. Aí depois eu fui, né, melhorando, falei, não, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender. Ficava ali até horas e horas. Quem ficava, a Ellen sabe, ela trabalhava até tardão, eu sempre estava ali. Falei, me ensina, deixa eu aprender, né? E foi assim, gente, nada é fácil, né? Nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva, né? O resto, a gente tem que ralar, tem que se dedicar, tem que fazer por merecer. Então, hoje eu estou colhendo o que eu plantei há 15 anos atrás, né? Então, eu já tenho 15 anos de profissão, mas não foi, é fácil, nossa, a Bia teve sorte, olha só, eu já escutei muito disso. A Bia tá lá só fazendo live, não sei o quê, tem sorte. Gente, vocês não fazem ideia de como que é a minha vida, né? O quanto eu tenho que trabalhar, o quanto eu tenho que me dedicar, o quanto eu estudei, quantos cursos eu fiz, quantas noites eu dormi em ônibus, né, para fazer curso em outras cidades, porque na minha cidade não tinha. Então, isso ninguém vê. Isso a Globo não mostra, tá? Então, não nasci em berço de ouro. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, eu e o Giniton, né, foi em custa de muito trabalho e muita dedicação, tá? Tenho uma inclusão de uma PPR extremo livre, onde o canino será encerado. Como faço para acrilizar? Quando é extremo livre, eu prefiro incluir no modelo, tá? Porque se for assim um dente ou outro, meio no meio do caminho ali, ok, você inclui só a PPR. Extremo livre eu acho um pouquinho mais complicado. Eu prefiro incluir no modelo, mesmo que perca o modelo depois, tá? Então faz bastante alívio ali para você tentar tirar ele do modelo e fazer o ajuste oclusal. E aí você, depois, na hora de tirar, vai quebrar todo o modelo, mas não tem problema. Agora, se o canino vai ser encerado depois, não vai dar para aproveitar o novo modelo. Tem que ver isso, tá?
Sim, tem que ver se ele vai ser feito em boca, direto em boca, ele vai fazer com resina. Ou o que você pode fazer é fazer primeiro a PPR em extremo livre, o dentista molda novamente, né, com a PPR pronto, e aí faz só o canino, tá? Mas tem que avaliar bem o caso. Exatamente, William. Igual diz o ditado, as pessoas só vê as pingas, tombo ninguém vê. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês a minha primeira sala, né, do laboratório, logo que eu montei o meu primeiro laboratório, lá em Curitiba, em 2015. O tamanho que era, gente, era um cubículo, não tinha nada, era super simples, né? Eu comprei todos os equipamentos usados, de uma menina lá do interior de São Paulo, achei pela internet, pedi para o meu pai ir lá buscar para mim. Meu pai foi até lá, botou tudo no carro e trouxe aqui, levou para Curitiba para mim, porque era o que eu tinha conseguido na época, tá? Então, e depois, claro, né, a gente vai trabalhando, vai conquistando as coisas, vai crescendo, o laboratório se paga, né, e a gente vai comprando equipamentos melhores. Então, não é assim da noite para o dia, gente, infelizmente. Pérolas de retenção, cupim ou açúcar, como deixar a barra retentiva? Pérolas de retenção é uma cerinha, tá? Que você compra na Dental com esse nome mesmo, pérolas de retenção. Eu sei que na Dental Paulista, lá a Melissa tem uma que é bem baratinha, acho que custa R$ 6. Eu lembro que antigamente era super caro isso, só tinha importado da Alemanha, então era uma fortuna. Agora não. E dá para usar açúcar também, tá? Aqui no laboratório, quando eu não acho, quando eu não tenho, eu uso açúcar. Cocô de cupinho, não gosto muito, não. Tem um pouquinho de nojo. Mas açúcar, bem tranquilo, tá? Dá para usar. E passa um esmalte na barra e aí aplica açúcar ou a pérolas retentivas. Essas retenções, gente, ó, essa aqui tá feito, né? Eu até separei uma barra aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pôr a mão na frente para ver se foca. Calma aí que eu já mostro aqui no YouTube. Ó, tá vendo que ela fica umas granulações? Dá para ver, gente? Tá meio sem foco, né? Ó, ela fica umas granulaçõezinhas aqui, tá? E aí, ela serve para ajudar na aderência da resina. O que a gente não deve fazer é barra cilíndrica, ela toda cilíndrica. Tem gente que pega o sprue, né, de cera, e faz a barra e pronto. Só que o que acontece? Deixa eu pegar um sprue aqui para mostrar para vocês. O que acontece? Não vai ter retenção nenhuma. Ó, vou pegar, por exemplo, ó. A pessoa pega um sprue de cera redondo, ó, cilíndrico, dobra aqui e faz, encaixa ali os componentes e funde. Já vi muito disso, tá? O que acontece? A barra, o acrílico em cima desse cilindro, né, com a força mastigatória, ele vai girar. Então, ele vai ter uma tendência a quebrar essa resina. Então, eu já vi quebrar de bloco inteiro. Às vezes, quebra todos os posteriores, às vezes, quebra todos os anteriores. Então, ele acaba quebrando o bloco inteiro. Não tem nenhuma retenção aqui, tá? Então, não devemos fazer barra cilíndrica. O formato da barra ideal é em viga-i. Então, que é a base mais larga e em cima um pouco mais estreito, tá? Um pouquinho mais estreito para a resina agarrar ali realmente e parar em cima da barra, né? Sem que ela fique girando, tá? As pérolas retentivas ajudam muito, não precisa ser um negócio grosso, sabe? Porque às vezes a gente tem pouco espaço. Se eu usar aquelas pérolas zonas grandes, eu vou ocupar espaço da resina e vai ficar feio, vai ficar aparecendo depois na acrilização. Então, eu uso bem fininho. Açúcar funciona super bem. Pino de retenção. Né? Por muitos anos da minha vida, era uma coisa sagrada. Eu usava em todos os dentes, independente do espaço que eu tinha. Com o tempo, né, eu fui observando que os consertos que voltavam, geralmente ele quebrava bem no pino. Bem no pino. Quebrava mesmo assim, porque ele acaba fragilizando o dente, né? Então, às vezes, se não tem muito espaço, os dentes já estão gastos, né, para caber a barra dentro, eu ainda vou lá e faço mais um furo dentro, eu vou acabar criando um ponto de fratura, tá? Então, pino de retenção depende do espaço. Quando tem espaço, como nessa barra aqui, que o pino tá compridinho, eu ponho. Se não tem espaço, eu não ponho. Tá? Eu prefiro deixar o dente mais íntegro possível.
faço a barra em formato de viga-i, tá? Ó, o Ângelo. Oi, Ângelo. Por esse motivo eu faço viga-i ou T. Tem um livro que faz essas cotações. Ai, que legal, Ângelo. Que livro que é? Conta aí pra gente. Ó, a Sasha também tá falando, eu não faço pino para dente, não. Ultimamente eu também não tenho feito, tá? Sabe, eu tô percebendo que não é isso que vai fazer o dente fixar, tá? O dente não quebrar. Eu acho que é muito mais ali o palabonde, não deixar a barra encostando no dente, tá? De jeito nenhum, porque a resina, ela tem uma absorção de impacto. Então, quando a gente morde forte, né? Os nossos dentes naturais, ele tem uma absorção. Você sente que ele entra um pouquinho, porque ele tem ali ele não é... Ai, gente, como é que é mesmo? Esqueci. Nossa, tô tão esquecida ultimamente, tem que ver esse negócio aí com problema de memória, da ginkgo biloba. Enfim, esqueci o nome do negócio, tá? O ligamento periodontal, tá? O ligamento periodontal que absorve o impacto. A resina, ela absorve o impacto também, tá? Agora, se o dente, que é um pouco mais duro, um pouco mais friável, tá encostando na resina, na barra metálica, quando o paciente der uma mordida, um toque seco, ela vai quebrar. O dente vai quebrar no meio, vai trincar. Então, sempre o dente aqui e a resina bem na posição, bem próximo, porém não encostado, tá? Então, por isso que às vezes não adianta fazer pino. Às vezes a gente faz o pino, deixa o pino grudado no dente. Deu uma mordida, um toque mais seco, o dente vai quebrar no meio, bem ali onde está o pino, tá? Então, se eu tiver espaço para colocar esse pino, sem que o pino fique encostando lá dentro do dente, beleza. Qual o nome da resina termo vermelha que você usa para fazer o palato? Deixa eu achar, ver se ela tá aqui. Ó, ela não é termo, tá? Ela é alto, é essa ortocor aqui da VIP, tá? Porém, é muito pouco, gente. É uma quantidade assim, nem 1 grama, eu acho. É muito pouquinho mesmo, tá? Então não vai ter problema colocar ali na resina termo. Esse pigmento, ele é um corante, ele é bem intenso, tá? Então, só um pouquinho, só para tirar aquele transparente, porque o transparente puro, com o tempo, ele vai amarelando em boca. Então, só para dar ali um rosinha, fica assim, ó. Tá vendo, ó? Ele fica translúcido, tá? Ó. Mas ele fica um rosadinho. Pia, eu trabalho numa clínica em qual o dentista pede para fazer a PT e pede para fazer como guia. E depois ele faz a captura e eu reembaso. O que tu acha? Eu também faço isso para alguns dentistas, tá? Então eu acriliso a prótese total, né? Como se fosse uma prótese total. Faço a abertura dessa prótese total como se fosse um guia e ele faz uma captura imediata lá na boca. É ótimo, tá? Porque daí o paciente não fica sem dente. Só que isso exige a habilidade do dentista, tá? Então, ele tem que ter habilidade para fazer essa captura. Esse dentista que faz isso, ele está fazendo uma cirurgia hoje, inclusive, assim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês como vai chegar aqui no laboratório. Aí eu vaso esse modelo, né? E aí eu só arrumo, só acrescento um pouquinho de resina, desgasto o excesso e dou o polimento, tá? Mas dá para fazer assim, sim. Só que isso tem que partir mais do dentista do que do técnico, porque o dentista tem que saber fazer essa captura de protocolo imediato em boca, tá? Ó, o Ângelo postou aqui o livro, gente, que tá falando sobre essa viga aí, tá? E a viga T. O livro chama-se Reabilitando Maxilas Atróficas, Edêntulas, sem enxertos ósseos, da Quintessense. Legal. Bom dia, tudo bem? Queria comprar aquelas placas prontas foto para fazer as moldeiras. Dá para usar o fotopolimerizador de mão ou tem que ser o forno? Até dá para usar o fotopolimerizador de mão, porém vai demorar muito. Porque como o fotopolimerizador de mão, ele é focado, né, ele é concentradinho, até você fazer na moldeira inteira, você vai perder muito tempo, tá? Ó, essa aqui foi uma moldeira, eu não dei acabamento, ela tá toda
A áspera tá uma moldeira que eu fiz com essa placa foto polimerizável, tá? É muito prático, facilita muito a vida, tá? Principalmente para quem trabalha sozinho. Cris Gramadio. Olá, bom dia. Eu sou de Guatemala. No meu país não tem cursos bons de prótese, mas eu acredito que foi Deus que me trouxe para o Brasil e aqui eu fiquei sabendo desses cursos. Nada na vida é por acaso, né? Nada é por acaso. Ninguém entra na nossa vida por acaso, nada acontece por acaso. Se acontece alguma dificuldade, é para o nosso próprio crescimento, né? Então, é isso aí. Com certeza foi Deus, sim. Que legal, Cris. Eu tenho bastante alunos de fora também no meu curso online, né? Eu tenho bastante alunos de Portugal, tem da Espanha, da Venezuela, do Uruguai, da Guatemala acho que eu não tenho nenhum, mas tem do Equador também. Judite, Bia, você tem me inspirado muito, parabéns. Eu parei no tempo, mas desde que te conheci no Instagram, tenho mudado a minha forma de pensar. Obrigada. Ai, gente, eu também fiquei parada no tempo por um tempo. Eu também fiquei anos assim fazendo a mesma coisa, fazendo mais do mesmo, né? Então a gente tem uma tendência do ser humano, né? Se acomodar, ficar acomodado. Ah, tá bom assim, vou fazer assim mesmo. Eu sempre faço, sempre deu certo, né? A gente tem ali uma acomodação mesmo, né? Em querer mudar, em buscar um novo. Só que quando a gente abre os olhos, né? E que percebe que faz uma diferença, isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, né? Isso faz um diferencial tão grande, porque a partir do momento que você busca novos conhecimentos, né? Que você está em procura de fazer melhor, mudar qualquer coisa na sua vida, tudo exige um pouco mais. Né? Tudo é desconfortável, né? Sair da zona de conforto. Então, às vezes você quer fazer melhor, mas você não vai conseguir fazer diferente fazendo sempre a mesma coisa. A gente precisa se dedicar para isso, né? Bia, você tira uma cópia da PPR antes da acreditação? Não, não tiro. Bia, o certificado desse curso vem com o nome da pessoa que fez o curso ou não? O curso, o protocolo de alta performance, sim, tá? Ele vem, você faz a emissão do certificado na própria plataforma do curso. Terminou de assistir as aulas, já tem a opção lá para você imprimir. Bom dia, Bia. Eu fui comprar a pasta aqui da Brilho, mas eu esqueci o nome. É do Rui das Lixas, tá? É o Al Ruge. Uau! Com várias As, Ruge, tá? Rui das Lixas que vende. Como deixar a barra metálica mais retentiva para receber o acrílico? Já respondi essa pergunta, né? Daquele jeito, com pérolas retentivas e fazendo o desenho dela em Vigaí ou Vigatê. Eu faço bem mais a Vigaí, Vigatê eu confesso que eu não faço muito por falta de espaço, tá? Mostra uma barra metálica, já mostrei. Barra metálica tem que ter pino de retenção para durar 10 anos sem soltar dente? Não, nada a ver, tá? Não vai ser isso que vai interferir. Isso é muito relativo, depende muito, tá? Claro que a gente tem que ter alguns cuidados, usar Palabond é essencial, não deixar a barra encostando no dente é essencial, não fragilizar o dente, principalmente no colo, tá? Evita desgastar o colo do dente, que é a parte que sempre quebra. Se vai durar 10 anos ou não, depende da força mastigatória do paciente. Resina geralmente não dura 10 anos, né? Dura de 3 a 5. Aí já começa a ter um desgaste considerável, perda de dimensão vertical, tá? Tem paciente que fica 10 anos com ele na boca? Tem. É ideal? Acho que não, tá? Porque aí ele vai acabar perdendo função.
E depende muito da força mastigatória desse paciente, os alimentos que ele come, a forma como ele come, tá? Tudo isso influencia. Bia, todo protocolo tem barra? Não. Dá para fazer protocolo sem barra, porém provisório, tá? Protocolo definitivo, esse que vai durar anos, é recomendado fazer uma barra metálica. Quando eu faço protocolo provisório, eu uso bastante a resina Diamond, que ela é uma resina... Olha só, tô com problema de memória mesmo, né? Uma resina de alto impacto, tá? Então, ela é super resistente. Então, a barra sem uma resina, um protocolo sem barra, eu prefiro usar a resina Diamond, tá? Mas, porém, por uns 6 meses no máximo, né? Para o paciente fazer o protocolo definitivo ou fazer um protocolo cerâmico. Hannah Oliver. Quanto posso cobrar um protocolo pronto de assentamento passivo? Sou de São Paulo e faço teu curso. O preço varia muito, gente. É muito complicado falar de preço, sabe? Porque assim, eu não sei qual que é a sua realidade. Então, para a gente saber o preço, a gente precisa entender qual que é a nossa realidade. Quanto você gasta de aluguel, quantos funcionários você tem, qual que é o valor do teu custo mensal, da tua folha de pagamento, o valor da tua embalagem. O motoboy é contratado, é terceirizado, você paga por coleta, tem que colocar tudo na ponta do lápis. Ah, quanto você gasta de material para fazer um trabalho? Sabe, dá um pouquinho de trabalho no começo, mas você vai ser muito mais assertivo. Você sabendo o seu custo, né, o quanto você gasta para fazer aquele trabalho, você consegue chegar num valor justo, tá? Eu já vi gente que cobra R$800 para fazer um protocolo. R$800 não paga nem os meus gastos, tá? E tem gente que cobra 3.000, 3.500, mas ele varia muito. Então, uma média, assim, é 1.500, 2.500 um protocolo, tá? Ah, entendi. A Karine. Bia, talvez eu não me expressei direito na pergunta sobre a inclusão da PPR com o dente encerado. Como eu faço para não misturar as cores desse dente na gengiva? Para não misturar as cores, tá? Você tem que prensar com plástico. Então, primeiro você faz a parte do dente, né? Coloca a cor do dente ali, prensa com o plástico de prensagem, deixa pelo menos uns 10 minutos na mufla, até essa resina ficar numa fase mais borrachoide, mais plástica, para ela não misturar com as outras. Depois você faz a acrilização rosa, né? Não sei se você vai fazer caracterizada ou não, mas depois você faz ela rosa, tá? Então tem que fazer em 2 partes com plástico. É importante na hora da inclusão você deixá-la expulsiva, não deixar a PPR toda retentiva, né? Põe a silicone nos dentes, deixa ela totalmente expulsiva para na hora de você abrir e fechar a mufla não quebrar. Bia, o que você me diz sobre na hora da inclusão do protocolo fazer a base dele em silicone? Dá para fazer. Tem várias pessoas que eu conheço que fazem. A Sasha, inclusive, eu acho que faz, né, Sasha? Eu, particularmente, eu acho mais fácil fazer com gesso, tá? Eu faço com gesso. Eu uso gesso ou Zero Stone ou algum gesso especial para fazer a base. Daí eu isolo bem, uso isolante ou da Cooser ou da Ivoclar, que são isolantes ótimos, tá? E aí a base do protocolo, ela sai praticamente polida já. Então, eu acho simples de fazer. Mas se você consegue e gosta de fazer com silicone, tudo bem, não tem diferença, tá? Vai do que for mais fácil para vocês. O resultado vai ser o mesmo. Bia, qual gesso você utiliza para inclusão de PT e protocolo? Ó, acabei de encomendar o gesso Zero Flask, que é aquele gesso da Dentona, que ele é próprio para inclusão, que ele é zero expansão, tá? Então ele é fantástico, ele é muito fácil de incluir.
O Zero Art eu uso às vezes nas placas meio relaxantes, porém ele é um pouquinho traiçoeiro, né? Porque ele endurece muito rápido, ele toma presa rápido, e às vezes você acaba perdendo ponto e acaba endurecendo antes de você terminar de completar a mufa. Então tem que tomar bastante cuidado com o Zero Art. Quando, por falta desse gesso do Zero Flask, quando ainda não tinha chego, eu usava o Pedra, tá? Porém, nas partes em contato com a prótese, eu usava um gesso ou o Zero Stone ou o Zero Art. Aí, no resto, para fechar a mufla, fazer o fechamento, eu usava o Pedra. Comum jamais, tá? Não usem gesso comum para nada, porque o gesso comum, ele tem muita expansão. Ó, a Eliane Costa. Oi, Eli. Ela falou que tem que tomar cuidado com a espessura do silicone. Exatamente. Se fizer a espessura do silicone muito grossa, não vai ter o gesso não vai conseguir agarrar o análogo. Então, às vezes, você vai abrir a mufla, ele vai despedaçar, tá? Então, tem que fazer o silicone, cortar depois para deixar a retenção do análogo ali no gesso, tá? Beatriz, na minha opinião, mais trabalhoso fazer assim do que fazer direto no gesso. É uma questão de adaptação, tá? Ó, o Ângelo tá falando, faz com o silicone certo da CNG. Depois que ele polimeriza, ele parece gesso para a base do protocolo. O gesso tem essa vantagem, desde que você use um bom isolante, né? Ele fica super brilhoso. Eu uso o silicone certo, mas só na parte de cima. Bia, eu uso o Palabond ao invés da retenção, porém os dentes saem sujos depois da acrilização. Pode ser por ter escorrido? Não, não é por isso, tá? Não é por isso, porque eu também uso o Palabond e os dentes nunca saem sujos, ele sai extremamente limpo. Só que eu não sei como que você faz a sua muralha. Eu faço a muralha com o silicone certo. Se você faz a muralha em gesso, pode ser que seja por isso, tá? Falta de isolamento, talvez. Mas se o dente está saindo sujo, geralmente é na inclusão, né? Então tem que limpar muito bem o dente, passar um algodão com remox nos dentes, tirar toda a cera, ou passa um algodão com o próprio monômero para tirar toda a gordura. E aí, quando for fazer a muralha de silicone, apertar bem para ela agarrar no dente e não ficar uma camadinha ali que vai entrar resina, tá? Mas o Palabond, ele não vai acontecer de formar película e nem ficar uma sujeira nos dentes, tá? Ó, o Ângelo tá falando que tem um gesso. Eu não tenho, Ângelo, nunca usei esse gesso. Que é o Arctic Stone, da Polidental, que é um gesso tipo 3 com zero expansão. Ó, bem legal, tá? Para inclusão, é legal, Ângelo? Ó, a Rogéria tá perguntando onde eu compro a resina Pala Express. Eu falei sobre isso na live passada, né? Eu e a Sasha temos que conversar sobre isso também. A resina Pala Express, gente, eu não sei aonde compro. Eu comprei direto com a Coolzer, tá? Então, tem os representantes da Coolzer que fazem vendas diretas. Mas eu acho que deve ter em dental, sim. Eu vou me informar a respeito e vou ver se eu faço uma postagem para vocês, tá? Eu vou perguntar sobre isso. Eu vou até anotar, porque, né, vocês sabem que a minha memória não está boa. A Ellen sabe que eu tinha uma memória de elefante. Agora eu tô igual ela. Pala Express, onde compra? Ó, o Ângelo falou, a Coolzer vende direto. Gente, eu fiz uma dupla de protocolo. Ai, abriu o negócio errado aqui. Eu fiz uma dupla de protocolo. Não, era uma prótese total com protocolo. Incluí as duas ao mesmo tempo usando a Pala Express. Porque eu fiz toda a caracterização em Pala Creative, que é a resina fotopolimerizável, tá? Vocês não têm ideia, gente. Eu coloquei aquilo no articulador, não deu nada de ajuste. Ele ficou assim perfeito. Então ela é uma resina
muito fantástica. Ela é rápida, né? Porque ela não fica nada prensada. Você prensa ali só para fechar o parafuso, coloca na panela termopneumática a 55 graus, se eu não me engano, por 30 minutos, tá? Então, ela não tem nada de contração. Eu até pedi para eles incolor. Eu tô fazendo as placas meio relaxantes com a Pala Express, porque é rápido, né? E não dá quase nada de ajuste. Então, tô gostando bastante do resultado, tá? Do Pala Express. Tô achando bem legal mesmo. Bom dia, Rui. Ó, gente, o Rui das Lixas tá aqui no Instagram, quem tava pedindo sobre a pasta de polimento Alluge, tá? É esse senhorzinho simpático aqui que vende. Ele envia para todo o Brasil. Ó, o gesso da Polidental, R$13,25. Nossa, barato mesmo, hein? Legal. Ó, a Andy, não sei, desculpa, tá falando aqui que comprou direto com a Cooser também, que não achou na Dental. Uhum. Bia, qual o nome do produto que você usa para fixar os dentes sem precisar furar? Palabond, tá? Palabond, ele é um agente de união, ele é um primer, que ele vai preparar o dente para receber essa resina. Então, é como se ele abrisse os poros dos dentes para que essa resina aderir. Gente, não solta de jeito nenhum, mas não solta de jeito nenhum. Não vai impedir que o dente quebre, tá? Se o dente quebrar, é outra razão. Agora, se ele soltar, alguma coisa aconteceu aí, mal polimerização ou alguma coisa mal feita. Mas com o Palabond ele não solta de jeito nenhum. Então, quando quebra, geralmente o dente quebra no meio, fica uma parte do dente grudada na resina rosa. E eu não furo o dente mais, não aspirizo, tá? Só uso o Palabond. Bia, quando você faz o reembasamento da PT, você costuma cortar o palato? Depende. Se o palato estiver feio, tiver manchado, ou se tiver sido reembasado com pasta zinquenólica, eu corto todo ele e faço novo. Se o palato tiver bonitinho, né, uma prótese mais nova, eu não corto. Eu só acrescento resina para reembasar mesmo. Gilson, o seu curso é muito bom, sempre vou fazer. Ah, Gilson, obrigada, que legal. Ó, Gilson. Beatriz, eu só fazia protocolo provisório e assim mesmo era com muita dificuldade, mas depois do seu curso eu faço quase 80%. Nossa, que bacana, Gilson. Isso é muito legal. Que legal. Ó, a Daiane perguntou: tu inclui de novo para reembasamento da Diamond ou faz com alto esse reembasamento? Não dá para fazer com alto. O reembasamento da Diamond tem que ser com Diamond mesmo, tá? Eu até estava conversando com a Sasha sobre isso. Para fazer o reembasamento com a Diamond, você vai usar a própria resina Diamond. Eu tenho o líquido termo da Diamond, que eu uso no micro-ondas por 8 minutos, o dobro do tempo, tá? Quando eu faço, nesse caso que eu fiz um reembasamento, que era um pouquinho de resina que eu ia pôr por baixo só, eu não incluí de novo. Eu preparei a resina Diamond, coloquei como se fosse uma resina alto e levei para a panela termopneumática, tá? E daí deixei lá por 73 graus. Não lembro o tempo certo, mas eu segui exatamente o tempo que está ali na recomendação para panela termopneumática, tá, Dai? Erivaldo, eu tô aprendendo muito no curso Gengiva Sem Segredo. Parabéns pela simplicidade que você passa o conteúdo, nota 10. Muito obrigada, que legal, obrigada, tá? Ó, a Sasha tá complementando aqui, ó. A Diamond D não tem
ligação química com outras resinas. Então, tudo que você for fazer com a Diamond, tem que ser com a Diamond. Vai fazer conserto, vai fazer reembasamento, tem que ser com a própria resina Diamond, tá? E deu certo aquele reembasamento, viu, Sachinha? Que eu fiz com a Diamond, ficou perfeito, deu certinho. Isso mesmo, a resina Diamond D tem para micro-ondas e método convencional, tá? Porém, até a de micro-ondas eu uso o líquido convencional, o líquido termo, tá? Porque o de micro-ondas, eu acho que eu tive alguns probleminhas de distorção, né? Parece que ela é um pouquinho um comportamento de resina alto polimerizável, tá? Poderia me indicar uma polimerizadora? Tem uma polimerizadora que eu estou muito ansiosa para que ela chegue. Quando ela chegar, eu vou mostrar para vocês, que é a WA3000, tá? Essa polimerizadora é da VRC. Ela foi desenvolvida junto com o Alker Angeloni, por isso que ela chama WA, tá? E ele já deixou ali, ela tem 3 ciclos, você consegue salvar 3 ciclos de polimerização. Então, facilita muito, ela é bem prática, cabe 2 muflas, se eu não me engano, tá? Bem legal. Quando chegar, eu mostro para vocês, porque eu tô bem louca aqui para receber. Eu tenho uma polimerizadora da Protecne, só que ela é bem pequenininha, né? Cabe uma mufla por vez só, tá? Então, essa é melhor, porque ela esvazia a água sozinha, ela programa o ciclo sozinha, ela faz 3 ciclos. Essa que eu tenho que ficar mudando o ciclo toda hora, tá? Então, essa da VRC Equipamentos, WA3000, é a que eu indico. Gente, deixa eu ver se... Ó, eu no Instagram já respondi todas as perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no YouTube que eu não respondi. Desculpa, eu sei que você já comentou, mas o micro-ondas tem que ser necessariamente de alta potência ou pode ser mais fraco? Não, pelo contrário, quanto mais fraco, melhor. Esses de alta potência, esses micro-ondas lindos, de inox, tá? Ele é para cozinha, tá? Para laboratório, o mais eficiente mesmo é esses mais fracos. Por quê? Porque todas as pesquisas, os estudos, né? O micro-ondas não é uma técnica nova, então ela já vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos. E há 20 anos atrás não tinha esses micro-ondas mais fortes, mais potentes, né? Então, todos os estudos foram feitos numa base, numa média de um micro-ondas de 900 a 1000 watts, tá? Então, claro que tem algumas regrinhas de 3 ali que você faz para chegar numa tabela desse micro-ondas de 1.600, 1.300 watts, porém, é mais confiável esses de 1.000, tá? O meu micro-ondas é de 1.000 watts. Mas pode ser esses mais fracos, sim, de 800 watts, bem tranquilo, tá? Mostra a sua polimerizadora. Não chegou ainda. Não chegou, Jefferson. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês, tá? Bia, quando você coloca as medidas de resina, você mexe ou deixa quieto até atingir a fase desejada? Não é para ficar mexendo, tá? Não é bolo para a gente ficar batendo a resina, senão a gente vai estar incorporando bolhas na massa, nessa massa, a gente vai estar incorporando ar, tá? Então, assim, coloca primeiro o líquido no pote Paladon, aí depois você vai despejando a resina, o polímero aos poucos, e esse monômero já vai absorvendo. No máximo que você vai fazer é pegar a espátula e fazer assim, ó, tipo, cortar ela ali no meio para ela espalhar. Mas não é para misturar, tá? Quando eu uso pigmento, quando eu uso aquele corante lá, o vermelho, eu misturo ele ou no pó ou no líquido. Então, eu misturo bem antes e depois eu coloco eu misturo no pó, tá? E depois eu coloco ele no líquido, tá? Certo, gente? É isso, então. Chega por hoje. Estou preparando mais uma maratona de lives nas próximas semanas, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por vocês estarem aqui dedicando o tempo de vocês para aprender uma coisa nova, né? Então, isso é muito, muito legal.
Eu aprendo muito com vocês também. Quanto mais vocês me perguntam, mais eu me obrigo ali a aprender. E obrigada também vocês que estão aí contribuindo, Ângelo, Sasha, Eli, que estão aí também, que são formadores de opinião, que são professores, né, que estão aí contribuindo com vocês e comigo também, com as informações valiosas, tá? Gente, um beijo bem grande para vocês e até mais.